Bom dia! Vamos continuar nossa leitura, no livro de Atos, capítulo 2, a partir do verso 14 até o verso 36, Vamos nos ater nesses daqui. Eu grifei também alguns deles com aquilo que o Espírito Santo mais me chamou a atenção, para o nosso entendimento, para a nossa compreensão. Eles tinham dito, que os discípulos... Algumas pessoas estavam zombando, dizendo que os discípulos estavam bêbados. E aí Pedro começou a falar com eles e ele falou que isso não era bebida. Aí aqui no verso 16 fala, isso é o que foi falado pelo profeta Joel. Aqui a gente já tirou uma primeira lição. Quando uma pessoa ela está de fato sendo usada por Deus, quando ela está de fato sendo inspirada por Deus, usada pelo Espírito Santo, ela usa a própria Bíblia para poder pregar. E foi o que aconteceu aqui. Ele foi lá para o profeta Joel, mostrando na Bíblia que aquilo que estava acontecendo com eles havia sido profetizado. E aqui fala, acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos homens jovens terão visão, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E eu mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e o glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, esse trecho aqui era um trecho que já havia sido escrito. Isso mostra para a gente que nos dias de hoje não existe nenhuma parte da Bíblia que não sirva mais para a gente. Por quê? Porque o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. Então, muitas vezes, para que eu compreenda tudo que está no Novo Testamento, eu preciso recorrer também ao Antigo Testamento, entendeu? A Bíblia, não lembro, eu não verifiquei o verso aqui agora, mas... se eu não me engano, é em Timóteo que fala que toda a Bíblia é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão. Não me lembro agora o texto exato. Mas então não é só uma parte da Bíblia. Eu preciso estudar a Bíblia como um todo. E aqui ele continua dizendo agora a respeito de Jesus, e do que tinha acontecido, de como eles tinham visto e presenciado os milagres que Jesus fez. Mas ainda assim eles entregaram Jesus para morrer. Só que Deus não deixou Jesus morto, O Senhor ressuscitou a Jesus. E ele também cita aqui um trecho a respeito de Davi, do que Davi falou profetizando acerca de Cristo, Por que ele sabe que falava a respeito de Cristo? Aqui fala assim, uma das palavras de Davi, no verso 27, porque tu não deixarás minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria com o teu semblante. Eu queria atentar aqui para essa palavra inferno. Se nós formos olhar no dicionário, o inferno significa sepultura, ou um lugar fechado, sem luz, sem entrada, sem porta de saída, nada, Se você for olhar no dicionário, é isso. As pessoas hoje têm um conceito de inferno diferente, como se fosse um lugar onde estivesse pegando fogo e onde algumas pessoas hoje estivessem lá. Algumas pessoas acreditam, É um assunto para um outro estudo, mas procure pesquisar na Bíblia a respeito da morte. Verifique a Bíblia como um todo. O que Deus fala do que acontece, quando é que as pessoas vão ressuscitar. Mas nós vamos ver aqui algumas passagens que já nos deixa claro que as pessoas, quando morrem, elas ficam na sepultura, até que Cristo volte para poder ressuscitar elas. E só então, lá no final, é que elas receberão a recompensa, seja da vida eterna ou da morte eterna. E aqui ele fala, no verso 29, homens e irmãos, deixe-me falar-vos francamente do patriarca Davi,
que ele morreu e foi sepultado. Lembra que eu falei que o inferno ele se refere à sepultura? E a sua sepultura está entre nós até hoje. Ou seja, Davi, ele está na sepultura. Portanto, sendo profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, ele levantaria o Cristo para sentar-se sobre o seu trono, ele, prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, ou seja, na sepultura, nem a sua carne viu a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Portanto, tendo sido exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou isso que vós agora vedes e ouvis. E aqui o próprio Pedro afirma: porque Davi não subiu aos céus. Quando o ser humano ele morre, ele fica na sepultura. Jesus compara a morte com o sono e ele vai ficar ali aguardando Jesus acordar, porque ele é o único que tem o poder de despertar-nos deste sono, o sono da morte. Mas eu separei aqui alguns versos antes da gente finalizar, que fala, porque um dos enganos que Satanás traz para a gente é que a nossa alma é imortal, como se nós tivéssemos uma alma separada do nosso corpo. Mas de acordo com Gênesis, deixa eu abrir aqui e deixar ele ficar marcado para não perder, né? Para a gente terminar. De acordo com Gênesis, capítulo 2, o verso 7, diz: E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o sopro de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Não fala que o homem passou a ter uma alma vivente, ele se tornou. Então, eu sou uma alma, você é uma alma. E depois, no Gênesis 3,19, a sentença para o pecado de Adão foi: no suor da tua face comerás o pão, até que retornes à terra, pois dela foste tirado, porque pó tu és, e ao pó tornarás. Então, quando a gente morre, nosso corpo vai para o pó e lá permanece até que Cristo venha nos ressuscitar. Ezequiel 18, verso 4, também refuta a afirmação de Satanás. Satanás disse a mesma coisa para Eva. Ele disse: não, você não vai morrer. E hoje ele continua dizendo as mesmas coisas para as pessoas, que nossa alma é imortal, mas nós não temos uma alma imortal. Primeiro porque nós somos uma alma, e alma só é vivente. Quando morre, morre tudo junto. Mas Ezequiel 18, verso 4 diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Mas Satanás quer que a gente pense que existe uma segunda chance após a morte. Mas essa chance não existe. E nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso, da decisão que nós precisamos tomar diante daquilo que nós aprendemos de Deus, nós vamos falar amanhã. Mas seguindo aqui, fala, né? Verso 35 e o verso 36, de Atos capítulo 2. Até eu fazer teus inimigos... Cadê? Porque Davi não subiu aos céus, isso verso 34. Até eu fazer teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse mesmo Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa era a mensagem dos apóstolos. Pregar para as pessoas quem de fato era Cristo, que eles achavam que era apenas um homem. Jesus não era apenas um homem. E pregar que Jesus ele não ficou retido na sepultura, mas ele ressuscitou. E ele ressuscitou para nos dar certeza de que se nós morrermos, nós também temos a oportunidade de ressuscitar. Na verdade, todos vão ressuscitar, ou para a vida eterna, ou para a morte eterna. E essa escolha é minha, e essa escolha precisa ser feita hoje. Basta que eu escolha Cristo como meu Salvador, como meu advogado, e permitir que Ele conduza a minha vida. E se eu descansar, eu vou descansar confiando na promessa de que Ele vai me ressuscitar naquele grande dia da sua volta.
Que Deus nos abençoe.